Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, eu estudei esse texto, li bastante, porque o Espírito Santo começou a falar comigo domingo à noite, sobre esta expressão, lembra-te de mim. E eu fiquei pensando sobre ela, à noite, no outro dia, hoje, à tarde, enquanto estava escrevendo algumas coisas e orando e pedindo ao Senhor aquilo que poderia compartilhar com vocês, ou conosco, porque nós precisamos nos alimentar da palavra, e o alimento tem que ser um bom alimento, não pode ser qualquer coisa, não pode ser algo preparado de fast food, né? Tem que ser algo bom, que dê sustância espiritual. E eu encontrei aqui, pelo menos, dá para extrair mais, mas pelo menos 3 passos para a vida eterna, nesse texto, e depois mais algumas aplicações, mas a primeira está lá no verso 40, eu fiz questão de ler desde o 33, para que a gente entenda o contexto, mas eu vou ficar aí a partir do verso 40, que diz o seguinte: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Ou seja, fez um confronto com o outro que estava crucificado. Perceba, Jesus é crucificado, junto com ele está 2 malfeitores, ou depende a expressão bíblica aí, fala ladrões, mas enfim, são 2 pessoas que estavam à margem da sociedade, ou à margem das leis, pessoas que estavam sendo repudiadas. Perceba que Jesus é colocado nesse mesmo nível, para que se cumpra a profecia. Isaías já havia falado sobre isso, e Jesus é colocado entre esses 2 ladrões. Lá no verso 33 fica bem claro, em que Jesus é colocado e um destes está à esquerda e o outro está à sua direita. Pois bem, no verso 40 nós encontramos um primeiro passo
para a vida eterna. Pastor, mas o senhor vai falar isso aqui só para crentes? Eu não sei, irmão, às vezes nós estamos frequentando a igreja há muito tempo, mas ainda não temos certeza da vida eterna. A pessoa pode estar muito tempo na igreja, mas ainda não se decidiu por Jesus, ainda não tomou uma iniciativa de amar ao Senhor, independente da situação em que esteja, em que se encontre. Então, primeiro passo é reconhecer a Deus. Quando ele diz, tu nem temes a Deus, ele está reconhecendo Deus naquele momento. Ele está dizendo, espera aí, nós estamos numa situação igual e até pior, e você ainda tem coragem de blasfemar, você ainda tem coragem de falar e de confrontar, você ainda tem coragem de dizer, se tu és o Cristo. Quando ele usa essa expressão, tu nem ainda temes a Deus, ele está dizendo, você está muito ousado em falar isso. Por quê? Porque nós estamos na mesma condenação, ou seja, iremos morrer do mesmo modo, da mesma forma. Acontece que nós, na verdade, é justiça o que está sendo feito conosco, porque nós estamos pagando por algo que nós fizemos, mas este aí nada deve, ou esse aí nenhum mal fez. Ele está reconhecendo Deus. Primeiro passo para que eu tenha certeza da vida eterna com Cristo é reconhecer Deus. Amém? Reconheça Deus em todos os aspectos, em todas as horas, em todas as áreas. Reconheça Deus. Reconheça o que Deus é na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios. Reconheça Deus. É tão bom quando nós ouvimos um testemunho, como o Marlon acabou de falar aqui, em que houve dentro de casa um comum acordo para que Deus estivesse em primazia. Vocês estão liberando mais tempo do seu dia. O que mais temos de precioso hoje é o tempo. Eu já falei isso aqui em um outro culto, você está lembrado? A maior riqueza nossa é o tempo, porque não se tem tempo para as coisas. É claro, pastor, a minha maior riqueza é a família. É claro que é, irmão. Essa é a riqueza que Deus nos deu, é a herança que o Senhor nos deu. Eu falo do contexto aqui humano, da correria. Não é o dinheiro, é o tempo. Então você está reconhecendo Deus quando prioriza, quando dá espaço ao Senhor, mais tempo para Deus, mais tempo para a casa de Deus, mais tempo para estar em oração, mais tempo para buscar ao Senhor, mais tempo para orar, mais tempo para ler a palavra, mais tempo para o Senhor. Reconheça Deus, reconheça o Senhor. Tu nem temes a Deus. Temer a Deus é princípio de sabedoria. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor, mas é temer o Senhor. É saber quem Ele é, saber até onde eu posso ir e não testá-lo, não provocá-lo, saber que Ele é o meu Deus, independente da situação, Ele está sempre disposto a me acolher, se eu disser, lembra-te de mim. Segundo passo, primeiro passo então é reconhecer, segundo passo, é reconhecer seu estado de pecado e falha. Essa parte é difícil, porque até reconhecer Deus, a gente reconhece na divindade, quem Deus é, né, pastor, na sua grandeza. Não, Deus, olha aqui, aí nós vemos a criação, e vemos tudo que Deus faz, olha, isso Deus, é tão maravilhoso, até aí tudo bem. Mas quando nós temos que olhar para nós e olhar para dentro de nós, começa a complicar as coisas, porque eu preciso reconhecer o meu estado pecaminoso, eu preciso reconhecer o meu estado de falha,
E lá no verso 41 ele diz isso. Nós, na verdade, ele está se referindo aqui ao cumprimento da pena, está dizendo, nós aqui estamos com justiça, ou seja, é justo o que está sendo feito conosco, ele está assumindo culpa. Se você for fazer uma visita em qualquer penitenciária, numa estatística bem alta, quase que a maioria vai dizer que não é culpado por estar ali, que é injusto. Não, mas eu estou aqui, mas não foi assim, me colocaram aqui, foi um fulano que armou para mim, eu estou aqui. Mas perceba que a fala desses dois é diferente, ou desse rapaz é diferente. A fala dele é justo, eu estou aqui, é justo, porque nós estamos pagando por algo que merecemos, nós fizemos isso aqui, no texto ele diz, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Quem de nós tem tanta coragem assim, para dizer, é justo o que eu estou passando, é justo, porque eu mereço essa correção do Senhor, eu mereço esse alinhamento de Deus, eu mereço esse puxãozinho de orelha, realmente eu estou falho aqui, eu mereço ser punido por isso, eu mereço ser punido por aquilo. Não é fácil, irmão, não é fácil olhar para nós mesmos, eu falo isso por mim. Se cometemos algo, nós ficamos tentando encontrar um meio de facilitar, dar um jeitinho para facilitar, para que não fique tão pesado assim, assumir aquela responsabilidade. E normalmente nós caímos lá no erro de Adão e Eva. Quando Jesus diz, quando Deus vem no jardim, e ele não encontra o casal, ele sente que tem um espaço, há uma lacuna entre ele e o casal, e Deus passeia pelo jardim e não vê mais eles, e de repente ele diz, onde você está? E ele aparece escondido, e ele diz, o que foi que aconteceu? Ah, Senhor, a mulher. Ah, Senhor, a serpente. Sempre nós tentamos facilitar, mas não assumir. Não, realmente, eu mereço. Reconheça as falhas, reconheça os erros, entenda o estado em que está, e o Senhor vai ficando de lado, e a cada dia mais, a cada vez mais, nós começamos a criar esses subterfúgios, essas expressões para correr um pouquinho, para facilitar um pouquinho, mas hoje, nessa noite, o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, nos chama a atenção para reconhecer falhas e erros. Pastor, mas você é pastor? Sim. Você acha que eu não erro também? Você acha que eu também não falho? Tão humano quanto você, tão propício a pecar quanto o outro, tão carente, necessitado da graça e da misericórdia de Deus todos os dias, porque senão nós caímos no erro, senão nós começamos a pecar como aconteceu lá no Éden. Começamos a mexer naquilo que não é, a fazer aquilo que não pode,
que a palavra do Senhor não nos permite, e de repente nós já não ouvimos mais a voz do Senhor, e quando somos confrontados, nós achamos uma desculpa para apontar: não, foi o irmão ali, ele falou algo e eu não gostei, por isso eu não vim mais, eu me afastei da igreja. Não, você não se afastou da igreja, você está se afastando de Cristo. Não se afaste de Cristo, não se afaste de Deus. Se acontecer algo, assuma as falhas, assuma o seu erro, porque o irmão também vai assumir o erro dele. Corrige e volte-se para a presença de Deus, volte-se para o Senhor, volte-se para ouvir o Senhor. Aleluia. Primeiro passo então é reconhecer Deus. Segundo passo, reconhecer o estado pecaminoso e as falhas. Terceiro, reconhecer a santidade de Deus. Olha lá no verso 41, quando ele diz: este nenhum mal fez. Ele está reconhecendo a santidade de Deus, a santidade de Jesus naquele momento. Este homem aí, que andou por toda a terra aqui, que curou os enfermos, libertou os cativos, que pregou, que testemunhou por sua própria vida, e se entregou e disse: não, vocês não tirarão a minha vida, eu dou a vida. Este homem não tem nada de mal, não tem maldade nele, nunca se ouviu falar mal dele aqui. Há um testemunho aqui, um testemunho público praticamente, quando ele reconhece a santidade de Deus através da vida de Jesus, quando ele diz: este nenhum mal fez. No verso 42, há a resposta de Jesus. No verso 42, Jesus começa, a ação de Jesus começa a mudar a história daquele homem. E o outro, pastor? O outro também. Como assim? Sim, porque o outro poderia, durante essa discussão, poderia ter voltado atrás, não poderia? Poderia ter dito: não, realmente, eu estou aqui, mas espera aí, agora estou pensando aqui, realmente, você tem razão, nós estamos aqui, realmente, então eu volto atrás, eu mereço, e poderia ter mudado a história dele, mas não, ele fica fixo na sua ironia, no seu ódio, no seu rancor, na maldade do coração. Ele permanece fixo e não muda o seu estado de pensamento. Ele não se permite ser tocado pelo amor de Deus naquele momento. E aí o que acontece, pastor? Ele será morto também, assim como os outros dois. Ele será também, mas ele irá para o lugar de tormento. E o outro, Jesus mesmo diz para ele, quando ele diz no verso 42, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lá no verso 43, Jesus diz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. No verso 42, eu consigo observar aqui, alguém que, independente da circunstância externa, ele está pensando na salvação. Quando ele diz, lembra-te de mim, ele está atraindo o favor de Deus para ele. Lembra-te de mim. Ele está buscando a atenção de Jesus naquele momento. Porque o contexto, o ambiente, era um ambiente doloroso.
um ambiente de insultos, de blasfêmia, um ambiente de escárnio, um ambiente de vergonha. Era um ambiente de caos, um ambiente de maldade, de injúrias, de ódio, violência, tudo isso. Mas tudo isso não desvia o foco dele. Ele está sofrendo ali. Sim, junto com Cristo. Cristo está ali para que nós pudéssemos ser perdoados. Mas esse rapaz que está ali, está observando todo esse contexto. Em nenhum momento isso desvia ele. Ele chama a atenção de Jesus. Quando ele diz, lembra-te de mim. Olha para o pastor aqui. Quando é que nós, num ambiente como este, num ambiente difícil, num ambiente de insultos, num ambiente de maldades, num ambiente difícil de lidar, quando é que nós paramos e agimos assim? Normalmente, nós confrontamos, é uma reação, nós reagimos com confronto. Mas esse rapaz, um malfeitor, um pecador, um errante, ele teve um olhar de fé, ele teve um olhar de esperança, não deixou a circunstância mudar aquilo que ele estava observando. Ele estava vendo alguém ali pendurado na cruz, alguém que não tinha nenhum mal, que não tinha nada de feito para ninguém, mas alguém que poderia lhe dar vida eterna, vida em abundância. Aleluia! É um olhar de fé, é um olhar de esperança. Ele vê ali e atrai o favor de Deus, ele atrai a presença de Deus ali, naquele lugar. Na verdade, irmão, ele alcança a salvação e vida eterna, com uma expressão tão básica: lembra-te de mim, lembra-te de mim. E eu não sei se eu já contei isso aqui, eu acho que eu contei uma vez, de um rapaz, que todo final do culto, ele chegava na igreja, muito bêbado, mas caindo, e ele vinha, e os irmãos continham ele, e quando terminava o culto, os irmãos saíam para os seus lares, ele entrava, e vinha e se jogava na frente do altar, e dizia: Deus, Jesus, eu sou o Jim. E daí se levantava e ia embora. E repetiu isso por muito tempo, muitos anos. Os irmãos estavam acostumados com a rotina dele, de final de culto, o Jim entrar e se prostrar na frente do altar e dizer: eu sou o Jim. Deus, eu sou o Jim. Jesus, eu sou o Jim. Aqui está o Jim. E voltava. Um dia, o Jim estava muito alcoolizado, e passando em uma avenida da cidade, um carro em alta velocidade atingiu o Jim, e o Jim foi em coma para o hospital, e ficou lá por alguns dias, e de repente, o Jim acordou, rápido, e olhou e falou: sabe quem teve aqui? Teve um homem aqui. Não, tinha um homem aqui de branco, e vinha e dizia para mim: Jim, eu sou Jesus. Jim, eu sou Jesus. E o Jim se levantou de lá e veio para a igreja servir ao Senhor. Nunca mais voltou a beber, foi liberto pelo Senhor, porque alguém veio ao altar dizer: lembra-te de mim.
Essa expressão de chegar e dizer, eu sou o fulano de tal, ele estava dizendo, lembra-te de mim, Senhor, olha para mim. Salvação e vida eterna, o amor transformador tocou aquele homem naquele dia. A vida eterna chegou para ele, a cura por completo chegou para ele, a libertação chegou para ele. Aleluia. Para alguém que já estava condenado, para alguém que a sua sentença já estava definida, o conselho, o sinédrio, todos haviam se reunidos e dito, não, eles vão morrer junto com Jesus, já estava definido, nada mais tirava-os dali. Aleluia. Mas o amor transformador do Senhor, o mesmo que me alcançou, que te alcançou e que alcança muitos no mundo todo, tocou a vida daquele homem naquele dia. Aleluia. E a condenação e o peso do pecado e o fardo de pecado que estava sobre os ombros daquele homem foram tirados e colocados sobre os ombros de Jesus. Ele carregou o peso. Lembra-te de mim. Expressão forte essa. É um grito de socorro. É um coração quebrantado. É um temor a Deus. Aleluia. Aquele pecador tocou o coração de Jesus. Aquele malfeitor tocou o coração de Jesus. E tocou o coração de Jesus naquilo que Jesus mais sabe fazer, que é o que, pastor? Que é atender os necessitados. É aquilo que Jesus mais sabe fazer, que é o que? Que era olhar para os humildes de coração. Porque uma pessoa humilhada que diz, lembra-te de mim, é um humilde de coração. Está buscando do Senhor, anseia pelo Senhor, anseia pela presença de Deus. Aleluia. Jesus diz no verso 43, em verdade te digo, aleluia. Você lembra de João 14, capítulo 14, verso 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que Jesus estava dizendo em verdade, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Jesus continua dizendo, hoje estarás. João capítulo 5, verso 24. Quem ouve e crê, tem vida eterna. Passa da morte para a vida. É por isso que Jesus estava dizendo para ele, hoje. Porque Jesus sabia o que iria acontecer posterior àquele momento. Jesus iria lá nas profundezas e arrancaria de lá a chave da morte e do inferno e traria consigo, resgatando aqueles que haveriam de se salvar, resgatando eu e você, pessoas que talvez ninguém daria valor, pessoas que talvez outros não se importariam. Ele se importou com você quando você disse, lembra-te de mim, Senhor. Ele olhou para você com amor. Ele olhou para você com um amor transformador. Ele diz para você, em verdade, hoje mesmo, aleluia, hoje mesmo, haverá salvação para a tua vida, haverá mudança na tua história. Oh glória, aleluia. No mesmo João capítulo 14, ele diz, na casa de meu pai, há muitas moradas. Quando ele fala para o ladrão da cruz, ou para esse malfeitor, você estará comigo no paraíso, ele está se referindo a estas moradas, a esta casa, esse ambiente,
hoje estarás comigo no paraíso. Jesus hoje aqui, aleluia, Ele está com as mãos estendidas, dizendo para nós: filho, filha, o seu passado pode lhe colocar numa situação difícil. O que você fez pode levá-lo a uma situação difícil. Os seus erros, as suas falhas, podem levar você a uma situação muito complicada. Mas o meu amor lhe garantirá o céu. Eu vou repetir isso aqui. Hoje o Senhor diz para nós: as nossas falhas, os nossos pecados podem nos colocar numa situação difícil, mas o amor de Jesus, a graça derramada sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, garantirá céu, garantirá o paraíso, garantirá a vida eterna. Aleluia. Basta abrir a boca e dizer: Senhor, lembra-te de mim. Aleluia. Escolha viver, escolha a vida. Pastor, mas eles não estavam morrendo? Morrendo fisicamente, mas vivendo com Cristo. Como disse o apóstolo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Morrendo para esse mundo, morrendo para essa vida, mas vivendo com Cristo na eternidade, vivendo com Cristo para sempre. Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não mudou. Ele ainda é o Senhor que salva, desde aquele momento lá da cruz, até os dias de hoje. Ele é o mesmo Senhor, não muda. O amor é o mesmo, a misericórdia é a mesma, derramada sobre nós todos os dias, e detalhe, ela se renova. Oh glória! Você, eu, nós somos alvo do amor do Senhor, da misericórdia do Senhor. Escolha viver a vida eterna com Cristo. Olhe para trás, veja, reconheça Deus, reconheça o seu estado pecaminoso, reconheça a santidade de Deus e diga: lembra-te de mim, Senhor.